mudança histórica na legislação do aborto nos Estados Unidos. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Sei que já fazem alguns dias aí desse acontecimento da decisão da Suprema Corte, mas é um assunto que interessa muita gente. Me perguntaram o que eu achei do fim da decisão Roe versus Wade. Então eu achei que valia a pena gravar um vídeo, porque é bem interessante, fala de política, fala um pouco dos Estados Unidos, de como funciona a guerra cultural lá. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente precisa entender, para ter um pouco de histórico, né, falar um pouco do contexto, é que os Estados Unidos, ao contrário de outros países que são centralizados, tipo a França, por exemplo, é uma nação centralizada. Os Estados Unidos é uma federação de estados. Então lá, desde o nascimento, né, as 13 colônias, que se enxergavam praticamente como 13 paizinhos, 13 pequenos países que lutaram contra a Inglaterra, essas 13 colônias, quando venceram a guerra e ficaram independentes, decidiram fazer uma federação, se juntar, mas de forma que cada estado tem muito peso. Então a identidade nos Estados Unidos é muito forte. Você ser, por exemplo, eu sou do Texas, eu sou da Flórida, eu sou da Califórnia, eu sou do Wyoming. Então pertencer a um estado é muito importante e as legislações estaduais descentralizadas, né, espalhadas, são muito importantes. Tanto é que a Constituição americana foi basicamente desenhada pelos representantes dos estados, na época eram as 13 colônias, hoje são 50 estados nos Estados Unidos. Eles dão muito poder local para cada estado decidir a sua vida, o seu destino, e poucos poderes para Washington, é pouco centralizado. Lá tem uma ideia muito positiva, na minha opinião. Você não tem que ter um burocrata lá em Brasília, ou no caso deles em Washington, decidindo a vida de 300 milhões de americanos, decidindo para todo mundo a mesma coisa. Cada estado vai fazendo os seus experimentos, vai fazendo a sua política pública, e aí vai comparando inclusive com os outros. Pô, o que é melhor você copia, o que está ruim você para. Tem estados que são mais conservadores, então tem leis um pouco mais conservadoras, tem estados mais liberais e tal. Pois bem, quando chegou o século XIX, lá para 1860 até 64, 65, mais ou menos esse período, teve a famosa Guerra Civil, a Guerra da Secessão Americana, Norte contra Sul, todo mundo escutou falar, que era em nome da escravidão, né? O Sul tinha escravidão, o Norte não tinha, e aí foi travada essa guerra, o Norte venceu, a escravidão foi eliminada, e colocaram lá na Constituição Americana emendas para impedir que a escravidão voltasse para os Estados Unidos. Então tá lá que você tem direito à sua vida, à sua liberdade e à privacidade. Está escrito uma emenda lá falando todo mundo tem direito à privacidade. E aí foi passando o tempo, chegamos lá 50 anos atrás, agora, mais ou menos 1970. Então essa moça, basicamente, ela foi impedida de realizar o aborto, porque naquele lugar era proibido, e ela processa o Estado. E o apelido dela é Roe, não é o nome dela verdadeiro, é um pseudônimo para proteger a identidade dela, mas colocaram no processo Roe. E o cara que estava do outro lado era o promotor de justiça chamado Wade, esse era o nome dele mesmo, Roe versus Wade. Ficou super famoso esse caso, foi parar na Suprema Corte. E o que os advogados dela argumentaram? Falaram o seguinte, o governo não pode impedir um aborto, porque se ele impedir o aborto, ele está se metendo na privacidade da pessoa. Então ele usou esse pedaço da Constituição, essa emenda constitucional que protege a privacidade, para argumentar que proibir aborto vai contra a privacidade. Você tinha uma Suprema Corte bastante liberal na época, e aí acabaram pegando carona nessa interpretação e a decisão veio a favor da Roe. Então dizendo, olha, a partir de agora o Estado, o governo, as prefeituras, os estados, o governo federal, ninguém pode impedir um aborto nos Estados Unidos, porque isso seria infringir a privacidade da pessoa e isso é inconstitucional, isso fere a Constituição americana. Lembrando que a Suprema Corte ela serve para interpretar a Constituição e aí dá decisões de acordo com a Constituição. No Brasil é diferente, eles julgam de tudo e mais um pouco, fazem um monte de coisa, se mete ativismo judicial, mas na teoria o que o Supremo Tribunal deveria fazer é interpretar a Constituição, que nos Estados Unidos ela é curta, enxuta, então muito menos casos vão lá para ele. E aí, o que aconteceu basicamente? Um assunto que era político, era um assunto dos estados, de debate, de discussão na sociedade, cada estado definindo o seu caminho, virou um assunto judicial. Mesmo os defensores, o pessoal pró-escolha, que é o pessoal pró-aborto, reconhecem que, por um lado, foi uma perda na batalha para eles, porque o judiciário foi lá e deu uma canetada, e ao invés de ser um assunto debatido na sociedade, e cada estado votando, né, o pessoal que é mais conservador falou aqui não pode, esse estado pode, etc., foi lá o juiz da Suprema Corte, deu uma canetada e falou: nós decidimos por vocês, tá? Vocês todos têm que seguir aqui o que a gente manda, e o que a Suprema Corte decidiu é que aborto é legalizado e pronto. Então, nos últimos 50 anos, você teve o aborto legalizado nos Estados Unidos,
Tem grupos que são contra, que vão lá e fazem protesto, que tentam intimidar os médicos e tal, mas a verdade é que eles não podem legalmente impedir um aborto. Então esse assunto, pessoal, tá ficando claro para todo mundo que ele é menos sobre o aborto em si. Aliás, esse vídeo não é para tratar disso, se você é pró ou contra, tanto faz nesse caso. O assunto aqui é quais matérias deveriam ser decididas pelo judiciário e quais matérias deveriam ser decididas no campo político, no campo das eleições, no campo das ideias. Esse aqui é o ponto central. E, claro, agora nós temos uma Suprema Corte nos Estados Unidos mais conservadora. Essa decisão Roe versus Wade virou uma bandeira de luta. Então, conservadores nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, vêm tendo essa bandeira, né, que eles chamam Overturn Roe versus Wade, derrubar o Roe versus Wade. Vamos acabar com essa bizarrice, essa aberração na cabeça deles, né, de que onde já se viu um juiz decidir isso por nós, isso aqui a gente tem que decidir e tal. E aí virou uma bandeira de batalha, o Roe versus Wade, para todos os conservadores, todo mundo que é pró-vida, né, o pró-life, é o pessoal que não quer o aborto, derrubar essa decisão judicial. E aí, do ponto de vista dos liberais, eles até lamentam, que eles falam, caramba, do nosso campo, a gente sente que meio que ganhou vitória, né, porque o judiciário decidiu com a gente, então meio que relaxou a batalha, relaxou, já tá ganho e tal, e os conservadores lá marchando com essa bandeira de derrubar a decisão. E agora, praticamente 50 anos depois, com alguns juízes mais conservadores, alguns nomeados pelo próprio Trump, a Suprema Corte decidiu derrubar a decisão Roe versus Wade. Então, o que ela diz, essa decisão? Em nenhum momento ela fala... aborto é proibido e acabou. Não, ela não fala isso. Ela diz que esse não é um tema que deve ser decidido pelo judiciário. Ela olha a Constituição e fala, tá escrito aqui que as pessoas têm direito à privacidade. Só que isso não tem a ver com aborto. Não está escrito na Constituição que pode ou não pode. Esse é um tema que não é constitucional e que, portanto, os estados que devem decidir. Tá? Essa foi a decisão. Claro que o pessoal que é pró-choice, pró-escolha, que é o pessoal que aceita o aborto, considera isso um grande retrocesso. Mas se você olhar legalmente, a política americana fica mais saudável, porque agora cada eleitor no seu estado vai poder votar em políticos que vão implantar essa ou aquela política. Então vai seguir um pouco mais democrático, um pouco mais à vontade dos cidadãos, os moradores de cada estado. Na prática, pessoal, deve mudar muito pouco, tá, essa questão. Porque você sabe que tem muitos estados americanos que são fortemente conservadores, fala-se que uns 20 estados mais ou menos vão começar a endurecer imediatamente as leis, né? Só estava esperando essa decisão para começar a passar leis que proíbem o aborto. Por exemplo, o Texas, o Tennessee, estados de modo geral do meio oeste americano são bastante conservadores. É de se esperar que vão começar a proibir a realização de abortos. Outros estados são bastante liberais, como por exemplo New Hampshire ou Califórnia, ou Nova York, é de se esperar que vai manter o aborto legalizado. Então, no limite, uma moça que estiver grávida e quiser realizar um aborto, ela pode pegar um busão ou um avião, ir para o estado vizinho e realizar o procedimento. Vale notar que mesmo o pessoal mais anti-aborto, tá, o pessoal mais religioso, tal, quando você pergunta e fala assim, mas o que você quer? Você quer proibir o aborto? Tá, e se a mulher fizer, o que você quer que faça com ela? Ninguém, seriamente, nenhum pensador sério fala que tem que processar a mulher e botar ela na cadeia que fez, porque reconhece que muitas vezes é uma situação muito difícil, né, uma gravidez indesejada, a pessoa tem problemas socioeconômicos, não tem condição de ter a criança e tal. Então ninguém fala, põe essas mulheres na cadeia. O que se fala muito é ir atrás das clínicas, né? Então o movimento anti-aborto, ele fala muito de ir atrás das clínicas, fechar as clínicas, prender os médicos que realizam em massa os procedimentos de aborto, etc. Então, nesses estados conservadores, é de se esperar que a lei vai endurecer, esse pessoal vai ter que fechar as portas ou sofrer consequências legais e se mudar para estados onde os democratas mandam, porque lá deve continuar legalizado. Por fim, pessoal, queria reforçar que esse vídeo não é um vídeo para ser pró-aborto ou contra aborto, não é mesmo. Eu já gravei um vídeo colocando todos os argumentos de um lado e do outro. Esse vídeo é para tratar do tema. Deve esse assunto ser decidido por juízes lá em Washington, na Suprema Corte, ou deve ser decidido pela política, pelas pessoas que moram nos estados? E eu acredito fortemente que nesse sentido foi uma decisão saudável. Quanto mais a política for descentralizada e as pessoas localmente puderem decidir o seu destino, melhor, seja qual opinião você que está me assistindo tenha. Seja que você seja pró-aborto ou contra aborto,
a política americana torna-se mais saudável, me parece um bom exemplo para o Brasil. Nós somos muito centralizados, a gente tem sempre um burocrata lá em Brasília dando uma canetada e dando ordem na vida de todos os 210 milhões de brasileiros em todo o país, e o Brasil seria muito mais saudável se a gente descentralizasse o dinheiro, descentralizasse o poder, deixasse prefeituras e estados criarem diferentes modelos adaptados para suas regiões, adaptados para o pensamento e preferências de cada grupo que mora, e também comparando a performance. Puxa vida, a Paraíba fez uma política aqui, mas o Rio Grande do Norte fez outra diferente. Qual foi melhor? Qual que a gente vai seguir? Né? Então isso é uma coisa muito saudável que pode ser um exemplo para todos nós. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.